Censura, ela tradicionalmente a gente pensa muito ligado ao papel do Estado através dos seus instrumentos tradicionais de repressão, de controle, de coerção social, coibir informações, coibir condutas, coibir posturas políticas, mas há também a censura cotidiana, principalmente relacionada à moral, que as pessoas colocam como as tradições, a necessidade de zelar pelas tradições, pelos chamados bons costumes, e é uma censura que está dentro de casa, um filho diante dos pais que são conservadores quanto a algumas posturas, é uma censura que alguns setores da sociedade sofrem mais, como por exemplo as mulheres, apesar de todo um processo que temos desde os anos 60 de igualdade, de liberação sexual, sabemos como das mulheres geralmente é cobrado uma postura, uma moral que deveria ser diferente. Então, a censura, qualquer forma de censura é sempre coibir a autonomia do sujeito, é coibir a individualidade, mas talvez essa censura cotidiana, talvez ela seja ainda mais, é um pouco complicado quantificar, mas talvez ela seja mais cruel que a censura do Estado, porque é uma censura que não é clara, é uma censura que parece que o inimigo não é tão claro. O inimigo está nas ruas, está dentro de casa, está com a família, então se torna talvez um pouco mais difícil conhecer, e sendo mais difícil conhecer, combater e poder fazer frente. Então a censura, ela está presente no Estado, ela está presente nas tradições, ela está presente nos costumes, ela está presente dentro da família, da escola. Algo importante, eu acho que relacionado a isso também, e que muitas vezes é mal interpretado, o quanto as tradições são conservadoras em muitos aspectos. Claro, é necessário preservar tradições culturais, é necessário conhecer tradições culturais, mas muitas vezes a gente não se pergunta o que a tradição tem de conservadora. Em nome da tradição, a gente impede que os sujeitos optem por mudanças, façam escolhas que muitas vezes não necessariamente estão ligadas à sua tradição cultural, à trajetória do seu grupo. Eu acredito que sim. Acredito que um resultado dessa censura moral cotidiana, se resume na violência contra esses setores. As mulheres, mas podemos pensar os homossexuais. Eu acredito que hoje em dia, talvez, esse tipo de censura caseira, digamos assim, familiar, talvez seja ainda muito mais forte com os homossexuais do que com as mulheres. As mulheres, de algum modo, elas têm conseguido se firmar socialmente nos últimos anos, talvez. Isso qualquer pesquisa mostra como as mulheres, em muitos casos, são maioria nas universidades, são maioria nas escolas, como as mulheres têm se tornado cada vez mais chefes de família. Então, apesar de com as mulheres ainda existir esse peso moral muito forte, hoje, talvez, pensando um pouco melhor, isso talvez seja mais forte ainda contra os homossexuais. E daí eu volto ao que você colocou, e a gente conhece os casos de agressão às mulheres,
o caso de agressão aos homossexuais, agressões físicas, casos de assassinato, talvez estejam relacionados a isso. E quando alguns setores da sociedade se deparam com mulheres que batem firme em seus posicionamentos, que se recusam a aceitar determinadas tradições, determinados costumes, ou os homossexuais, e a resposta que alguns setores dão é a violência. A gente escuta muito, né, socialmente, uma espécie de senso comum, dentro de sala de aula, muitas vezes, leis contra racismo, leis contra homofobia, estão coibindo a minha opinião sobre esses grupos, estão coibindo a minha liberdade de exprimir a minha visão negativa sobre esses grupos. Aí é uma confusão que é muito recorrente na sociedade, de confundir liberdade de expressão com liberdade no sentido banalizado da palavra. Liberdade de expressão é você ter a liberdade de se firmar socialmente e, evidentemente, poder contribuir com que outros setores se firmem também. Então, uma liberdade que visa prejudicar a afirmação de grupos, uma liberdade de expressão que alimente preconceitos esses que impedem a afirmação social desses grupos, não pode, de modo algum, na minha opinião, ser considerado liberdade de expressão. É uma liberdade que visa coibir a liberdade de alguns setores. Então, é como se anulasse, ficasse essa liberdade anulando outra. Entendi. Acho que é isso. Tem alguma mensagem final, assim, que quer dar, ou... Quando a gente fala em liberdade de expressão, eu acho que algo que a gente tem que lembrar, que sem liberdade de expressão, e aí eu falo como um historiador, não há história. Sem liberdade de expressão, os homens, os grupos, os sujeitos não agem, não conseguem estabelecer parcerias, não conseguem colocar suas ideias. Eu acredito que, como síntese da importância da liberdade de expressão, sem liberdade de expressão não há história, não há questionamentos, não há avanços, não há sonhos, não leva os homens a buscar transformar a sua realidade. Foi ótimo. Tá bom, vou acreditar então.